Hoje trago aqui mais um desenho feito pelo Toyotaro, o cara que desenha aí o mangá de Dragon Ball Super atualmente, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Cooler de Dragon Ball. Fala aí, arteiro, Renan Rock de volta com mais um Speed Painting pra vocês. Nesse daqui trago mais um desenho feito pelo Toyotaro. Da última vez que eu fiz isso aqui no canal, né, trazendo o desenho do Gohan com aquele amiguinho dele dragão, vocês falaram que queria ver mais esse tipo de desenho, né, eu pintando os desenhos do Toyotaro, então trago aqui pra vocês o desenho desse mês. Na verdade, do mês passado, do mês de fevereiro, já estamos em março. Enfim, já vou falar sobre isso, mas antes, claro, vou lembrar você aí de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que os vídeos saem aqui toda segunda-feira ao meio-dia, beleza? Peço para você também já curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que vocês acham sobre o Cooler. O Cooler deve voltar? Devem reutilizar esse personagem? Ou melhor não, melhor criar novos personagens para a franquia de Dragon Ball? Deixa aí nos comentários, beleza? Antes ainda de falar sobre esse desenho, só vou dar um update aqui rapidinho sobre a animação do Black Frieza. Recebi as dublagens, tá? Já tô com as dublagens em mão. Só que, no último final de semana, também conhecido como anteontem ontem, eu decidi colocar mais 5 cenas na animação. Nesse momento que eu tô gravando o áudio, que é domingo à noite, domingo exatamente 6 horas e 45 da noite, eu já desenhei 4 dessas cenas. Falta animar, mas animar é facinho. Essa daqui tá muito simples. Mas falta ainda a 5ª cena. Mas essa daí também eu vou fazer rapidinho, tá? Não vai ser nada muito demorado não. Até porque tá tranquilo de fazer isso aqui. É só um detalhezinho no final da transformação do Frieza, que é até uma referência ao anime de Dragon Ball Super. E ficou muito legal, impressionantemente legal. Até eu fiquei bobo com o quão legal ficou, tá? Então aguardem, tá uma referência maravilhosa. Quem viver verá. Mas deu um upgrade gigante na animação. Diria que ela aí deu uma melhorada uns 30%. Só incluindo isso aí, sabe? Mas enfim, vocês vão ver. Vocês vão ver que vai acontecer uma parada que vai fechar a transformação do Black Frieza. Isso aí é o que eu tô adicionando agora na animação. Aos 45 do segundo tempo, a animação já estava pronta, faltava só a locução, né, só a dublagem e tal, mas eu resolvi incluir essas cenas aí no finalzinho da transformação dele, que, cara, ficaram muito legais. Sério mesmo. Vocês vão ver, tá bom? Eu acredito que eu termino tudo essa semana agora. Se não terminar essa semana, eu termino na próxima. Mas já tô com tudo aqui em mãos, agora é só finalizar mesmo. Aí acabou, beleza? Tudo certo, tudo sob controle e tá maravilhosa, cara. Sério mesmo. Eu tô doido pra ver ela renderizadinha com as vozes nos personagens que eu ainda não vi. Cara, tá muito massa mesmo. Vocês vão curtir, tá bom? Bora falar sobre esse desenho então. No mês de fevereiro, então, o Toyotaro fez esse desenho do Cooler para o site oficial de Dragon Ball. E quando esse desenho foi divulgado no site, foi um show de comentários, todo mundo achando ele horroroso. Falaram que a pose dele estava muito esquisita, que a posição do corpo estava estranha, que tinha partes do corpo aí que estavam muito grandes. Eu concordo. Mas, se a gente for analisar aí, agora dando um pitaco aqui como desenhista, tá? Se a gente for analisar aí os conceitos de desenho, né, que no caso é perspectiva, profundidade de campo, gestual, tá tudo perfeito aí acontecendo nesse desenho, tá? Eu acho só que a área da barriga do Cooler ficou muito alongada. E esse fêmur, né, que tá mais pra frente aí também, acho que ficou um pouquinho alongado. E foi só isso aí que eu vi de, assim, digamos, errado nesse desenho. Mas eu achei muito legal esse desenho do Cooler e resolvi pintar. E bom, o que falar sobre o Cooler, né? O Cooler é um dos vilões aí de um dos filmes de Dragon Ball Z, tá? E aí daqui a pouquinho a gente fala sobre canonicidade, mas guarda isso aí só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O Cooler apareceu pela primeira vez em um filme de 1991. O nome do filme era Uma Vingança para Frieza. E nesse filme aí o Cooler vem do espaço para o planeta Terra para vingar a morte do seu irmão Frieza. O Cooler, assim como o Frieza, né, tem ali seus soldados, né, as suas forças especiais Ginyu, né, particulares ali e tal. E ele vem pra Terra aí pra lutar contra o Goku, pra vingar a morte do seu irmão. Aí tem ali uma batalha sensacional, tá, uma das melhores lutas assim que eu já vi em Dragon Ball. E ela termina aí, claro, com o Cooler sendo derrotado, né? Só que, agora falando sobre canonicidade, cara, nenhum desses filmes de Dragon Ball Z, né, aí no caso o filme daquele primeiro Broly, o filme do Cooler, filme do Slug, filme do Janemba, nenhum desses filmes fazem parte da obra canon de Dragon Ball. Ou seja, nenhum desses filmes meio que se encaixa na história de Dragon Ball, na história oficial, tá bom? Isso porque os filmes não foram escritos pelo Akira Toriyama, eles foram escritos, animados, produzidos, enfim, pela Toei Animation, e só levaram ali o título
estilo de Dragon Ball. Isso porque, claro, na época, né, a Toei Animation tinha aí os direitos de produzir a animação de Dragon Ball. Então eles criaram esses filmes de Dragon Ball que nem eram bem reconhecidos assim pelo Akira Toriyama. Tanto que, recentemente, quando foram lançar esse filme do Broly, né, o Dragon Ball Super Broly, que foi o filme lançado em 2018, o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, deu uma entrevista falando que nem lembrava quem era o Broly. Não lembrava de nada da história dele. E aí ele pegou o Broly e reescreveu a história do Broly. Muita gente espera que o mesmo aconteça com o Cooler, até porque era um personagem muito legal, é um personagem que apareceu aí em vários jogos de Dragon Ball, virou boneco, muita gente gosta de ter boneco do Cooler, muita gente gosta do visual do Cooler, e verdade seja dita, o visual do Cooler é muito legal mesmo. No jogo Fighter Z, né, mais recentemente, aí ele apareceu também, e tem especiais muito legais assim no jogo, então a galera curte bastante o Cooler e queria ver o Cooler sendo trazido de volta. Eu acho uma ideia bem legal, inclusive quando saiu o filme do Broly, eu lembro que vários canais do YouTube fizeram vídeos aí falando de, pô, quais outros personagens daqueles filmes de Dragon Ball Z, né, que não são filmes canônicos, não são filmes que têm a história dentro da timeline da história oficial de Dragon Ball, deveriam ser trazidos de volta, né, terem suas histórias aí reescritas, assim como aconteceu com o Broly em 2018. E os personagens mais lembrados, claro, foram Cooler e Janemba. E também o Tapion, tá? O Tapion também foi bem lembrado pela galera naquela época ali que saiu o filme do Broly. Lembrando que o filme do Broly, na verdade, ele não só reescreve a história do Broly, mas ele também reescreve a história do Bardock, né? O pai do Goku. Porque até então o que a gente tinha de informações, assim, digamos, sobre o Bardock é que ele era um Saiyajin padrão. Era um cara que não tinha lá muitos sentimentos e tal, não ligava muito pras coisas, só queria lutar. No filme do Broly, a gente viu que a história do Bardock também foi reescrita e agora a gente sabe que ele é um personagem que tem aí, sim, sentimentos e que prezava ali pela sua família e queria salvar seu filho Goku e tal, aliás, Kakaroto, né? E mandou ele pra Terra e tal, pra salvar pelo menos um dos Saiyajins que estavam naquele planeta. Então, Bardock e Broly tiveram sua história reescrita recentemente aí nos filmes de Dragon Ball. Então, por que não trazer outro personagem lá daqueles filmes de Dragon Ball Z, né, dos anos 90? O Cooler seria um bom personagem, só que eu acho que a história do Cooler teria que ser totalmente reescrita. E aí eu vou dar os motivos aqui do porquê que eu acho que a história dele tem que ser reescrita, tá? E o motivo número 1 é: não tem lógica o Cooler ser irmão do Freeza. Porque se a gente parar pra observar, o pai do Freeza, né, o Rei Cold, é igual ao Freeza. Idêntico. É a mesma raça. Você olha pros dois e fala, pô, esses dois são da mesma raça. Agora, se você olha pro Cooler, o Cooler não tem nada a ver com o Freeza nem com o pai dele. Então, partindo dessa premissa, eu acho que o Cooler, se voltar, é pra não ser irmão do Freeza. Não tem lógica ser irmão do Freeza. Ao menos que seja um filho de uma mãe que é de uma outra raça, mas aí vai ter que fazer uma explicação gigantesca. E eu acho que Dragon Ball não vai se estender tanto assim, explicando por que o Cooler é tão diferente do Freeza e do Rei Cold, né? Mudaria também esse lance de vingança, né? Uma vez que ele não é irmão do Freeza, não tem por que ele se vingar. Até porque o Freeza tá vivo atualmente. Não tem por que se vingar, né? Então eu criaria uma outra história pra ele. E aí lá atrás, né, quando saiu o filme do Broly, quando começaram a falar sobre uma possível recontada da história do Cooler, eu lembro que eu vi uma ideia bem legal, não lembro em qual canal, que falaram da possibilidade do Cooler voltar sendo, na verdade, um personagem geneticamente criado, sacou? Talvez o Freeza tenha criado o Cooler, né, numa máquina com células do Freeza, né, para o Cooler ser um personagem forte e ser aí um ajudante do Freeza nas batalhas, né? Então, se a gente parar para pensar um pouco nessa ideia, eu acho uma ideia bem interessante. Porque o Cooler, ele tem uma pequena semelhança com o Freeza, mas ele não tem nada a ver com o Freeza, né? Ao mesmo tempo que a carinha dele lembra do Freeza, ele não tem nada a ver com o Freeza. Então talvez fazer alguma coisa, né, para tornar aí o Cooler um personagem híbrido, né, um personagem misturado com a raça do Freeza, talvez seja mais legal para trazer o Cooler de volta, né? E aí, se a gente parar para observar o que está acontecendo agora em Dragon Ball, a gente vê que tem um buraco aí que talvez possam incluir o Cooler. Sei lá. Acompanha comigo. No final do filme do Broly, o Freeza resolve simplesmente ir embora porque ele precisava desenvolver uma ideia, né, alguma coisa para se tornar mais forte para voltar a enfrentar Goku e Vegeta no futuro. E ele deixou a entender que ele vendo a luta do Goku e o Vegeta e talvez a fusão do Goku e o Vegeta,
ele tenha entendido que talvez fosse interessante ele ter mais soldados, ou um soldado muito forte, ou simplesmente um parceiro de luta, né? Porque aí um tomaria conta do Vegeta e ele poderia tomar conta do Goku numa batalha, por exemplo. Então lutaria sempre 2 contra 2. Porque o Freeza, afinal de contas, ele estava sempre em desvantagem, né? Se fosse lutar contra Goku e Vegeta ao mesmo tempo. E aí a gente tem o final agora da saga Granola, quando aparece o Black Freeza. O Black Freeza, ele dá o golpe ali no Goku e Vegeta, né? Que é aquele soco na barriga. E aí o Black Freeza, em vez de matar o Goku e o Vegeta ali, né? Porque ele tinha condições, que ele deixou claro que ele estava mais forte. Ele só vira pro Goku e Vegeta, né? Que estão deitados ali no chão com a mão na barriga, sentindo dor. Ele vira pro Goku e Vegeta e fala, ó, meu objetivo dessa vez não são vocês. Deixarei vocês se livrarem dessa por agora. E vai embora, sabe? Então o objetivo agora não era derrotar Goku e Vegeta. O Freeza estava fazendo alguma coisa primeiro, antes de enfrentar Goku e Vegeta. Então, o Freeza pode estar indo procurar um outro ajudante, ou procurar uma forma de criar um novo ajudante, que talvez possa ser o Cooler, né? Enfim, é uma pequena teoriazinha. Vamos ver, né? Mas só voltando ao que eu tava falando no começo desse vídeo, né? Eu acho que o Cooler é um personagem que a galera curte bastante. E eu acho que em determinado momento podem sim ressuscitar o Cooler, assim digamos, na obra, né? Canonizá-lo, né? Colocá-lo, assim digamos, dentro da timeline oficial da história de Dragon Ball e tornar ele um personagem oficial, portanto, né? Trazendo aí o hype dele de volta. Eu sinceramente acho que isso em algum momento vai acontecer, inclusive com o Super Saiyajin 4, tá? Porque os Super Saiyajins 4, né, lá de Dragon Ball GT, até hoje vendem muito merch, né? Vendem muito boneco, vendem muita camisa, vendem muitos produtos e tal. Então eu acho que em determinado momento também vão trazer o Super Saiyajin 4 para a obra principal de Dragon Ball. Mas por hora o que eu queria falar nesse vídeo aqui é só sobre o Cooler, tá? Eu acho que o Cooler em algum momento ainda vai ser trazido para a obra principal, assim como fizeram com Broly, que deu muito certo, diga-se de passagem, né? Bom, é basicamente isso aí que eu queria falar nesse vídeo. Antes de fechá-lo, eu só lembro que tem um curso meu de pintura digital lá na Udemy, caso você queira aprender o meu processo de pintura digital de desenho sem contorno, tem o link aí na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que você não paga mensalidade por esse curso, você paga só uma vez e tem acesso vitalício ao curso através da plataforma da Udemy, beleza? Caso você queira adquirir o curso, tem o link aí na descrição desse vídeo. E bora pro final ver... Ah, pera aí. Antes de fechar esse vídeo aqui, eu queria falar que eu perdi uma parte do processo, tá? Quando eu tava gravando a tela para fazer esse vídeo aqui, chegou no final aí do processo de construção do cenário, o OBS simplesmente travou e não gravou. Então eu perdi uma parte do processo. Então esse processo aqui tá incompleto, tá? Mas eu acho que o principal, que era aí a pintura do personagem, tá por completo aqui nesse vídeo, beleza? É só isso. Bora pro final ver como o desenho ficou. E se você gostou desse vídeo, não esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários se você acha que o Cooler deve voltar para a história de Dragon Ball. Por esse vídeo é só, até o próximo, um forte abraço e falou!